Olá a todos, então sejam bem-vindos a mais um vídeo acerca das ferramentas iniciais para o estudo da eletrotecnia. Depois de termos analisado os circuitos com associações de resistências em série, paralelo e mista, vamos agora ver mais uma ferramenta que tem a ver com o facto de qualquer circuito elétrico que possa aparecer pode ser visto sob o ponto de vista de um circuito equivalente. E neste caso, como o próprio nome indica, vamos ver o circuito equivalente de Thevenin. Antes de começarmos e continuarmos com a explicação do equivalente de Thevenin, pedia-vos só o normal e o costume. Façam like nos vídeos e subscrevam o canal para que o incentivo para nós continuarmos que seja ainda maior. Pronto, então o circuito equivalente de Thevenin, como comecei por dizer, é um circuito equivalente em que qualquer circuito que apareça, qualquer circuito elétrico que apareça, pode ser visto do ponto de vista do circuito equivalente de Thevenin. Ou seja, vejamos este exemplo que nós aqui temos. Um circuito composto por uma fonte de alimentação e duas resistências, portanto, o circuito mais simples que existe, em que estão aqui selecionados dois pontos, o ponto A e o ponto B, portanto, um dipolo. Um dipolo neste circuito. Escolhi este circuito por ser o mais simples que existe para servir de explicação. Mais à frente poderemos analisar o circuito equivalente de Thevenin de qualquer circuito que possa aparecer. Muito bem. Ora, o que é que nós temos neste circuito? Temos uma fonte de alimentação a alimentar um circuito em série de duas resistências. R1 de 12 ohms, R2 de 6 ohms e uma fonte de alimentação com esta polaridade com o valor de 24 volts. O dipolo que nos é aqui assinalado é o dipolo A e B, ou seja, é a tensão aos terminais da resistência R2. Este circuito que aqui está pode ser analisado apenas do ponto de vista deste dipolo. Ou seja, se eu ligar aqui um voltímetro entre A e B, não há dúvidas que o voltímetro que eu aqui ligar me vai indicar um determinado valor de tensão. E se eu ligar um ohmímetro entre A e B, esse ohmímetro irá me indicar também um valor de resistência elétrica. Ou seja, para o voltímetro e para o ohmímetro, não importa o que está aqui para trás, o que está à esquerda do dipolo A e B. Para o ohmímetro e para o voltímetro, apenas lhes interessa estes dois pontos, este dipolo A e B. Ou seja, quando eu ligo então um voltímetro, ele vai-me dar um valor de tensão, e quando eu ligo um ohmímetro, vai-me dar um valor de resistência elétrica. Então, quer isto dizer que nós podemos representar qualquer circuito que apareça sob esta forma. Ou seja, um circuito equivalente de Thevenin, que não é mais nem menos do que um circuito composto por uma fonte de tensão, que nós vamos chamar de tensão de Thevenin, e uma resistência equivalente que nós vamos chamar de resistência de Thevenin. Outro aspecto que importa ressaltar é que este circuito equivalente que aqui está não é mais nem menos do que o circuito equivalente de um gerador de tensão real. Podemos considerar esta fonte de tensão de Thevenin como sendo a força eletromotriz da nossa fonte de alimentação. E a resistência de Thevenin como sendo o valor da resistência interna da nossa fonte de tensão real. Portanto, uma fonte de tensão real será uma fonte que tem uma resistência interna. Ou seja, podemos então dizer que qualquer circuito que exista pode ser analisado sob o ponto de vista de um circuito equivalente de Thevenin, que não é mais nem menos do que um circuito equivalente de um gerador de tensão real. Muito bem. O próximo passo que nós vamos fazer é determinar a tensão de Thevenin e determinar a resistência de Thevenin. Ora bem, vamos começar por determinar a tensão de Thevenin. Para determinarmos a tensão de Thevenin, o nosso VTH diz o equivalente de Thevenin que a tensão de Thevenin é a tensão vista dos terminais do dipolo, estando este em aberto. Ou seja, vamos ver qual é que é o nosso dipolo, A e B. Não há dúvidas que o dipolo A e B está em aberto, correto? A tensão entre A e B, portanto, está em aberto. Não estaria em aberto se eu tivesse aqui alguma coisa ligada entre A e B. Portanto, a tensão de Thevenin é
a tensão vista dos terminais do dipolo, estando este em aberto. Então, se nós analisarmos qual o valor da tensão entre A e B, como é que vamos calcular? Bem, a tensão entre A e B não é mais nem menos do que a tensão aos terminais da resistência R2. Há de ser este VR2. Eu marquei o VR2 com esta polaridade, porquê? Porque se analisarmos o sentido da corrente elétrica que fluirá da fonte de alimentação, a corrente elétrica fluirá neste sentido. E esta intensidade de corrente elétrica, ao atravessar R1, irá aqui provocar uma queda de tensão em R1, que nós vamos chamar de VR1, e ao atravessar R2 irá provocar uma queda de tensão que nós chamamos de VR2. Como R1 e R2 estão em série, temos uma fonte de alimentação. Para determinarmos este VR2, podemos aplicar diretamente a fórmula do divisor de tensão. Ou seja, o nosso VTH é, neste caso, o nosso VR2. Não há dúvidas. Portanto, para determinarmos VR2, vamos utilizar a fórmula do divisor de tensão. A fórmula do divisor de tensão, vamos escrevê-la aqui de lado. Vx igual ao V total vezes Rx sobre R total. Escrevemos esta fórmula no vídeo onde analisamos a associação de resistências em série. Vx igual ao V total vezes Rx a dividir por R total. Então, este VR2 será igual, o VR2 será o nosso Vx, será igual ao V total, vezes o Rx, será qual o Rx? Será o R2, vezes R2. Sobre o R total, qual será o R total? Será a soma de R1 com R2. R1 mais R2. Fazendo aqui um equivalente. Vamos passar a fórmula cá para baixo e vamos então resolver isto. Vezes R2 igual ao V total, que são os 24 volts, vezes R2, que são 6 ohms, a dividir por 12 mais 6. Ou seja, isto vai dar 8 volts. Então, o nosso VR2, que é o vento Thevenin, será os 8 volts. Outro aspecto que nós temos de ter em atenção é a polaridade. Portanto, os 8 volts, relativamente ao valor, não há dúvidas, são os 8 volts. Agora, a polaridade da fonte será esta, o terminal positivo em cima e o terminal negativo em baixo. Vamos ver. Nós temos aqui os terminais A e B, que são estes A e B. A polaridade da queda de tensão tem a ver com o sentido da corrente elétrica, que flui neste sentido, de A para B, de A para B. Portanto, se a polaridade da queda de tensão é esta, mais, menos, então aqui a polaridade também será o mais do lado do A e o menos do lado do B. Portanto, confirma-se que a polaridade da fonte de alimentação é esta. Dois aspectos a ter em conta. Calcular o valor da tensão de Thevenin e termos a tensão à intensidade corrente que origina essa queda de tensão para confirmarmos a tal polaridade da fonte de alimentação. Passamos então à determinação da resistência de Thevenin. Para determinarmos a resistência de Thevenin, vamos escrever aqui R de Thevenin. Diz o seguinte: a resistência de Thevenin é a resistência vista dos terminais do dipolo, portanto, com o ohmímetro ligado entre A e B, com todas as fontes independentes substituídas pelas suas resistências internas. Como nós, até este momento, ainda só conhecemos fontes independentes, não trabalhamos, por enquanto, com fontes dependentes. Portanto, todas as fontes que nós trabalhamos até aqui são independentes, não dependem de qualquer outra coisa no circuito, portanto, tem o seu valor da sua força eletromotriz. Portanto, consideramos que sejam todas. E todas elas terão que ser substituídas pelas suas resistências internas. Eu faço uma questão. Esta fonte de tensão
que aqui está, este V total. Qual é o valor da resistência interna desta fonte de alimentação? Está aqui alguma coisa representada? Não. Então, se não está, simplesmente vamos curto-circuitá-la. Aliás, a resistência de Thevenin até pode ser, numa fase inicial, enunciada desta forma. A resistência vista dos terminais do dipolo com todas as fontes de tensão curto-circuitadas. Apenas neste caso, que são todas independentes e não têm resistências internas. Porque se tivessem resistências internas, simplesmente substituímos a fonte pela sua resistência interna. Então vamos redesenhar o circuito com a fonte de tensão, neste caso é apenas uma, substituída pelas suas, ou pela sua resistência interna. Eu vou começar por desenhar aqui R1 e R2. Portanto, R1 e R2. Aqui tenho o ponto A e aqui terei o ponto B. E agora falta desenhar aqui a fonte de tensão substituída pela sua resistência interna. Como ela não tem resistência interna, simplesmente isto. Cá está. A fonte de alimentação supostamente estaria aqui, substituída pela sua resistência interna. Muito bem, então agora só tenho que determinar a resistência equivalente entre A e B. Qual será? Muita atenção, que este circuito pode induzir aqui em erro. Acontece muito, numa primeira análise, dizerem que R1 e R2 estão em série e somam-se as duas resistências. Isso está completamente errado. Volto a dizer, se houver dúvidas, e para que não haja dúvidas, eu sugiro que vocês façam sempre o seguinte. Representem o potencial A e o potencial B e agora percorram os caminhos que existem de A até B. Todos os caminhos. Portanto, se vierem por aqui, atravessando R2, vão ter ao terminal B, passaram por R2. Se forem por cima, R1, dão toda a volta, vêm ter a B. Portanto, cá está R1. Constatamos facilmente que R1 e R2 estão em paralelo. Ou seja, então, o nosso R de Thevenin é igual ao paralelo de estas duas resistências. Então, como é que se determina o paralelo de duas resistências? O seu produto, R1 vezes R2, a dividir por a sua soma, R1 mais R2. Ou seja, 12 vezes 6, a dividir por 12 mais 6. Isto dá uma resistência equivalente de 4 ohms. Constatamos então que a resistência de Thevenin tem o valor de 4 ohms. Falta escrevermos aqui o enunciado da resistência de Thevenin. A resistência de Thevenin, resistência vista dos terminais do dipolo, com todas as fontes de alimentação substituídas pelas suas resistências internas. Concluímos assim que este circuito que aqui está pode ser analisado sob o ponto de vista de um equivalente de Thevenin. Portanto, temos aqui um outro exemplo para determinarmos o equivalente de Thevenin. Podemos pôr aqui como título do exercício determinar o equivalente de Thevenin à esquerda de A e B. Determinar o equivalente de Thevenin à esquerda de A e B. Então, a primeira coisa que se faz é, aqui ao lado, desenhar o circuito equivalente de Thevenin. Portanto, o circuito equivalente de Thevenin tem uma fonte de alimentação. Devemos pôr sempre aqui um ponto de interrogação nesta fonte de alimentação, porque não sabemos como é que vai ser a sua polaridade. E depois, uma resistência, que é a nossa resistência de Thevenin. E depois, claro, os tais pontos A e B, que são estes que aqui estão. A e B. E aqui a nossa tensão de Thevenin. Portanto, isto é a primeira coisa que se faz. Desenhar o circuito equivalente de Thevenin. Um ponto de interrogação na polaridade da fonte, porque não sabemos, não é? E depois a tensão de Thevenin e a resistência de Thevenin. E vocês podem estar a pensar assim, então, mas este circuito é igual ou praticamente igual ao circuito anterior. Portanto, este circuito é praticamente igual ao circuito que nós calculamos.
praticamente igual, e eu escolhi este propositadamente, porque tem apenas como diferença uma resistência que aqui está, que pode gerar alguma confusão no cálculo da resistência equivalente. Vamos então ver. Para determinarmos a tensão de Thevenin. Ainda se lembram o que é que dizia a tensão de Thevenin? A tensão de Thevenin é a tensão vista dos terminais do dipolo, estando este em aberto. Portanto, não é preciso fazermos nada no circuito, porque o dipolo encontra-se em aberto. Então, se ele se encontra em aberto, qual será, neste momento, o valor da tensão de Thevenin? Será que vai haver alguma diferença relativamente ao circuito anterior? Lembram-se? No circuito anterior, tínhamos isto, não tínhamos aqui qualquer resistência e determinamos a tensão de Thevenin através da fórmula do divisor de tensão aplicado aos terminais de R2. Haverá alguma diferença relativamente a este circuito? É claro que não. Porquê? Porque esta resistência R3 que aqui está, em termos de tensão elétrica, em termos de queda de tensão, não produz qualquer efeito, nem qualquer alteração, uma vez que ela não é percorrida por corrente elétrica alguma, porque o circuito se encontra em aberto. Ela apenas aqui está. Tem um potencial elétrico. O potencial elétrico que está aqui no ponto A é o mesmo que está aqui neste nó, certo? Mas não há qualquer tipo de queda de tensão, uma vez que não há corrente elétrica a percorrê-la. Portanto, podemos já dizer que, de acordo com os cálculos efetuados no exercício anterior, chegamos à conclusão que a tensão de Thevenin são os 8 volts. Vamos pôr aqui, para não estarmos a efetuar mais cálculos, a tensão de Thevenin igual aos 8 volts. E a polaridade da fonte de alimentação continua a ser a mesma. A corrente elétrica flui da fonte de alimentação neste sentido, provoca uma queda de tensão em R2 com esta polaridade, mais-menos. Portanto, mais-menos. Não há dúvidas. Vamos então ver agora relativamente à resistência de Thevenin. A resistência de Thevenin, para recordar, diz o seguinte. É a resistência vista dos terminais do dipolo com todas as fontes independentes substituídas pelas suas resistências internas. As fontes são todas independentes, não conhecemos por enquanto ainda outras, não tem resistência interna, portanto, resta-nos apenas curto-circuitá-la. Vamos redesenhar o circuito com a fonte curto-circuitada. Começo por já redesenhar aqui um curto-circuito na fonte de alimentação. Deste lado vamos ter R1, R2 e aqui agora não posso esquecer de colocar R3 e depois aqui então os pontos A e B. Portanto, R1, R2 e R3. Agora sim, qual será a resistência que existe entre A e B? Mais uma vez, para que não haja confusão, represento potencial A, o potencial B e vou percorrer os caminhos que existem de A até B. Portanto, há logo aqui um primeiro caminho que tenho forçosamente que atravessar R3. Portanto, R3. Depois, encontro este nó em que, se eu virar à esquerda, venho por R2 e vou ter ao ponto B. R2. Se eu for por cima, se eu for pela direita, vou atravessar R1 e chegarei finalmente ao ponto B. Portanto, R1. Constato então que, neste circuito, R2 e R1 estão em paralelo e depois o seu resultado estará em série com R3. Vamos então fazer. O paralelo de R1 com R2 é igual ao seu produto dividido pela sua soma. Portanto, podemos ver do circuito anterior R1 vezes R2 sobre R1 mais R2, ou seja, 12 vezes 6 a dividir por 12 mais 6, que dá uma resistência equivalente de 4 ohms. E depois, por último, então, fazendo o resultado deste paralelo com a série de R3. Ou seja, o meu R de Thevenin será igual ao R3 mais o resultado de R1 em paralelo com R2. Ou seja, o R3 vale os 6 ohms mais os 4 irá dar uma resistência de Thevenin de 10 ohms. Portanto, o R de Thevenin vale 10 ohms e o V de Thevenin tem o valor de 8 volts.
A única diferença neste circuito era, de facto, esta resistência que aqui está. É preciso alguma atenção para, com estas pequenas rasteiras que podem surgir. Não tem qualquer alteração ao nível da tensão elétrica, da tensão de Thevenin, mas tem sim uma alteração ao nível da resistência de Thevenin. Este circuito equivalente Thevenin, como eu disse no início, pode ser aplicado a qualquer tipo de circuito que nos surja. Iremos voltar a ele quando abordarmos aqui, por exemplo, as leis de Kirchhoff e outras ferramentas que irão surgir para nos facilitar o cálculo e a análise de circuitos elétricos. Por hoje é tudo. Não se esqueçam de colocar lá um gosto no vídeo e subscreverem o canal e partilharem com os vossos amigos e com quem necessite e com quem esteja a aprender estes passos iniciais da eletrotecnia. Muito obrigado por terem assistido ao vídeo e até à próxima. Muito obrigado.